Olá, estamos abrindo aqui o painel regional, sempre junto com você de segunda a sexta, neste horário da 1h30 da tarde, com as personalidades, destaques da nossa região e do Brasil, que passam aqui pelas bancadas, discutem, debatem junto com você os assuntos importantes, a nossa pauta, não é, regional e os temas de interesse nacional também. Para a sua participação, sempre aberto o nosso telefone, 3014-5281, você liga para cá com a sua mensagem, com a sua dúvida, não é? E com a sua opinião e participa no contato com a nossa produção aqui. E pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, para a sua mensagem aqui para o painel regional. Hoje, com muita satisfação, recebendo mais uma vez o vereador Banha, Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB aqui de Santos, ao lado dele, o Heraldo José dos Santos, mais uma vez com a gente também. E com a mesma satisfação aqui à minha direita, conosco o articulista, advogado Vicente Cassione. Manchetes dos jornais parceiros aqui do painel regional. Diário do Litoral circula aqui pela cidade, por toda a região metropolitana, hoje sexta-feira. Manchete está aqui, quase 95% dos repasses são concluídos, mas a obra atrasa. Isso é referente às obras do Hospital dos Estivadores aqui em Santos. O prefeito fala num outro aporte de 15 milhões de reais e a entrega será provavelmente, segundo ele, no primeiro semestre do ano que vem, né? Porque neste ano, pelo jeito que a gente vê as coisas, fica realmente impossível, né? Eu passo aqui 2 exemplares ao Banha e ao Heraldo José e o Vicente Cassione também ganha aqui o DL desta sexta-feira. Destacar também o jornal Espaço Aberto, né? Que circula mensalmente aqui pela região, pela cidade. Está aqui o Espaço Aberto, e a manchete é focada mais na questão da Sabesp, o contrato da Sabesp com a Prefeitura. Diz a manchete aqui que o prefeito está abrindo a cidade, a Sabesp em troca de dívida e recursos para as obras. Tá certo? Está aqui o Espaço Aberto ao Banha, também ao Heraldo, e o Cassione também ganha aqui o seu exemplar da nossa... Vem lá de presente da nossa editora, dona Noemi, tá certo? Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo do DL, circula também nesta sexta em todo o estado. 1 em cada 5 clientes de planos de saúde recorrem ao SUS, né? Aí uma pesquisa realizada pelo Datafolha, chegando aí a este tenebroso número, não é? Que a gente que paga plano de saúde e fica aí jogado às traças quando precisa, né? Gazeta de São Paulo também aqui para os nossos companheiros de bancada, né? Mais um exemplar aqui e a gente vai agradecendo e cumprimentando aqui os companheiros desta edição do painel regional. Prazer vê-lo também, o Banha, vereador do PMDB, mais uma vez com a gente. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde ao doutor Heraldo, professor Vicente Cassione e a Daniela Fiscarelli. Heraldo José, prazer revê-lo também. Tudo bem, Heraldo? Bom, prazer é meu, Boturão. Uma honra sempre poder compor essa bancada aqui ao lado do vereador Banha, do professor Cassione, que ontem foi elogiado pela advogada e ex-deputada Zulaye Cobra, aqui nesse programa. Cumprimentar também a querida Daniela e você de casa aí que está nos assistindo. Muito bem, Vicente Cassione mais uma vez conosco, prazer recebê-lo, é verdade, a Zulaye esteve ontem aqui, eu acabei lembrando das palavras dela, lembrava muito as que você costuma dizer aqui, não é? A respeito das dificuldades, o sofrimento de determinados deputados, não é? Que procuram ser retos na sua conduta, não é? E defender a Constituição como ela está, como ela é, e as coisas como devem ser feitas, né? E lembrei de você, ela elogiou muito o seu comportamento na época que teve com ela no Congresso. Tudo bem, Cassione? Tudo bem, boa tarde aos caríssimos telespectadores, aos meus queridos amigos da mesa, e um agradecimento, claro, à Zulaye, porque a Zulaye não é de elogiar muito ninguém. Não, não. De tal maneira que um elogio da Zulaye vale por 10. Mas ela, como é minha amiga, eu reduzo 10 bastante e fica tudo igual. Muito bem. Daqui a pouco a Daniela confere para você mais uma vez o telefone, o nosso espaço pelas redes sociais. Lembrando que a gente está sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone painel regional e acompanhe a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você pode rever os trechos que julgar mais interessantes ou, claro, o programa por inteiro. Quem está sempre atento aí à sua participação e sempre ligado aqui na produção do painel regional. Mais uma vez com a gente aqui a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, né, Dani? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo nessa tarde de sexta-feira. Nosso Facebook já está aberto esperando por você, com dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática.
E a produção também espera por você através do telefone 3014-5281. Gente, agora vai, hein? O presidente Dilma Rousseff anunciou agora há pouco os novos ministros, reforma ministerial. Alguns ministérios foram desativados, extintos, 10 deles, mas 2 foram criados pela união aí de algumas secretarias, né? Previdência Social e Ministério do Trabalho se fundiram, né? Fundiram, vou deixar bem claro. Ministério da Pesca e Aquicultura, extinto e absorvido pela pelo Ministério da Agricultura, né? A Secretaria de Política para as Mulheres aí, e Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Secretaria de Direitos Humanos foram também extintas, criação agora do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, né? Bom, existem algumas medidas de redução de gastos, essa coisa toda, e algumas pastas já existentes que ficaram aí sob nova direção. Ministério da Saúde, a gente já comentou aqui, saiu Arthur Quioro, santista Arthur Quioro, do PT, e assume o deputado federal Marcelo Castro, que é médico do PMDB. Isso, eu não estou enganado, já está no 4º ou no 5º mandato. Conhece o deputado, Cassione? Foi deputado no meu tempo. Não me lembro direito dele, mas sei pelo nome que foi deputado no meu tempo. Ministério da Ciência e Tecnologia, sai Aldo Rebelo, que é do PCdoB, entra o deputado federal Celso Pancera. Pancera, não é Pantera. Celso Pancera. Segundo informações, indicado pelo presidente da Câmara, né? Nome ligado a ele, ao Eduardo Cunha. Secretaria de Portos continua. Muita gente achava que ela seria extinta ou seria absorvida pelo Ministério dos Transportes. Não foi. Edinho Araújo sai, PMDB, e entra outro PMDBista, Helder Barbalho, que é filho, não é? Filho De do Jader Jader. Barbalho. Conhece também o Helder Barbalho, não? Não, esse não. Mas o Jader você conheceu? Conheci o pai. O Jader Barbalho, perfeito. Muito bem. E o Barbalho, que era titular de uma pasta da pesca, a Secretaria de Pesca acabou extinta. Ministério da Defesa, o Jacques Wagner era o ministro, saiu para a entrada de Ricardo Berzoini, né? Não entendi bem essa mudança. O Jacques Wagner que vai para a Casa Civil, né? E o Ministério da Educação sai Renato Giannini, pior ainda, né? Porque era um estudioso, um homem da USP, uma expectativa muito grande se criou em torno dele, os especialistas em educação, porque essa aí é uma nova mudança, um novo planejamento para a educação no Brasil, e tudo isso foi por água abaixo, né? Politicamente, entra e volta, né? como quiserem, ao Ministério da Educação, o santista e eterno petista, claro, ex-senador Aloysio Mercadante. Bom, para começo é isso aí, 3.000 cargos em comissão deverão ser extintos também, não é? A redução de 10% dos salários dos ministros, que hoje está em R$31 mil por mês, né? Eu pensei que fosse até um pouco menos, né? 31 mil ganha um ministro, redução de R$3.100, né? Bruto, né? Para cada ministro. E conforme foram surgindo novidades, a gente pode ir comentando aqui durante o programa, né? E a avaliação, eu dou aqui a fonte, não é? Pesquei lá da fala da Cristina Lobo, jornalista da Globo News, com essa mexida toda aí, com essa ginástica toda que foi feita aí pela presidente, pelo ex-presidente Lula e pela cúpula do governo, enfim, fica praticamente impossível que qualquer processo de impeachment seja instalado na Câmara, não é? Com esse acordão feito aí no governo e no PMDB, mais precisamente. E quem quer falar alguma coisa a respeito do tema? Cassione, pois não, você que esteve lá há alguns anos e acompanhou muitas mexidas. Olha, eu não quereria falar. Já falei tudo que tinha que falar. Não tenho nada para dizer. Não prestei nem atenção na notícia que você deu. Como esforcei tanto para isso? Não por você. Sinceramente, não prestei atenção, estava pensando em outra coisa. E deve ter havido muita mexida, porque você falou durante uns 2 minutos só dizendo de quem entrou e saiu, mas eu não sei quem foi. Não vi o noticiário de propósito. A única coisa que eu digo é o seguinte, pelo jeito mexeram em muita coisa. Mexeram. Os nomes aqui dos ministérios é que estão errados. Os nomes estão errados. Tinha que criar só 4 ministérios. E
fosse quem fosse para lá como regra, estaria bem enquadrado. 4 ministros, como troca sempre, ia ter espaço de 2 em 2 meses para um ocupar o lugar. O Ministério dos Incompetentes, o Ministério dos Corruptos, os ministérios, o Ministério dos Inúteis e o Ministério dos Canalhas. 4 ministérios no Brasil. Porque isso que nós estamos vendo hoje é a mesma coisa do que uma empresa que trocasse de 2 em 2 dias o gerente, de 4 em 4 dias os funcionários, mudasse de dono, sabe aquele negócio, agora sob nova direção, aquela faixa que colocam na porta de um negócio que faliu e entrou outro no lugar, naquele ponto antes era farmácia, depois virou bar, e depois que virou bar virou prostíbulo, e assim por diante, agora sob nova direção. Nesse Só caso, não mudou agora a direção. sob a mesma direção. Isso que eu ia dizer, só não mudou a direção. Isto é, troca tudo que é jogador, põe um perna de pau no lugar de um outro arranca-toco, tira um arranca-toco, põe uma porcaria qualquer, e o técnico, que é o incompetente, continua sendo o mesmo. Eu tenho vergonha, tenho dito isso muitas vezes aqui, de ser brasileiro. Eu não me considero brasileiro. Eu me considero um cidadão do mundo, porque eu nasci no mundo. Por coincidência, nasci em Santos, podia ter nascido em qualquer outro lugar, e por coincidência, nasci no Brasil. A palavra nem é bem coincidência, né? Nascer no Brasil, pelo jeito, foi por maldição. Devo ter, na outra encarnação, feito coisas muito ruins. Então, não tenho nenhum orgulho de ser brasileiro, nenhum orgulho, tenho vergonha de ser brasileiro e não tenho vergonha de dizer o que eu estou dizendo. Gostem ou não gostem os patriotas. Olha, e em cima disso também, para o Banha e o Heraldo também concluírem aí, comentarem também, a presidente cria aí uma comissão permanente de reforma do Estado, para que o Estado, né, atue de uma maneira mais eficiente em relação às necessidades da população brasileira. Também cria, ou avisa, né, informa que todos os contratos que o governo federal tem, sejam eles com fornecedores, sejam eles com quem forem, não é? Serão revisados, ela diz todos, 100% dos contratos serão revisados. Os imóveis também entrarão nesse processo de revisão, os imóveis que pertencem à União, e só serão mantidos aqueles que tenham alguma possibilidade de oferecer serviços à comunidade, enfim. Aí, nessa questão, eu incluo, aí, além da avaliação dessa troca-troca toda aí, por que a presidente Dilma não fez isso no primeiro dia de governo do primeiro mandato, né? Revisão de todos os contratos, criação dessa comissão permanente, também uma revisão geral de todos os imóveis que pertencem à União, aqueles que são úteis, aqueles que são inúteis, enfim, é uma coisa que realmente a gente fica surpreso, praticamente no final do 5º ano de mandato dela, ela toma essas medidas aí. Banha, fica à vontade, o Heraldo também, pois não. O Neto não anima muito, não, né? Não, dá nojo. Não dá ânimo, dá nojo. A gente vê alguns nomes aqui, professor. Meu amigo Heraldo. O Mercadante parece que é o... Mercadoria. É um polivalente, ele já jogou nas 11. O nome está trocado. Mercadante devia ser mercantil. Mas é um sujeito muito educado, ele está na educação, ele acho que por ser muito educado ele vai continuar na educação. Parece bibelô, né? Que muda de móvel. Ele muda, não, ele já teve em toda, eu não sei onde que ele não jogou. A Zulaê disse ontem aqui que ele é o cara mais, o parlamentar, o deputado, o político, né? Mais mal-humorado que ela já conheceu na sua Eu tenho um trajetória. pé atrás com relação às pessoas que renegam o sobrenome paterno. Falou isso Ele era aqui filho do Coronel Oliva. Você conversa com ela semanalmente, não? Porque as coisas que você fala, bate tudo com o que ela diz. É gozado. A Zulaê. Ontem aqui. Porque todas as pessoas que têm 2 neurônios e que não têm medo de dizer as coisas e que não têm nenhum interesse de ocupar nenhum espaço em lugar nenhum, dizem isso. O que eu estou dizendo, eu não sou nenhum sábio, eu sou franco, é a única diferença. Quem conhece lá aquele lugar, sabe
a realidade e fala sobre a realidade. O nome do mercadante é Aloísio Mercadante Oliva, porque o pai dele era coronel do Exército, ele renegou o nome do pai. Não é? E volto a dizer, eu tenho relacionamento com todos eles, porque quando a gente estava lá, em Brasília, você fala com um, fala com outro, encontra no avião, não é? Mas, na verdade, você tem uma posição em relação a todos, e todos têm uma posição em relação a você. Isso não há dúvida nenhuma. Tem muita gente que deve pensar muito mal de mim, antipático, arrogante, era um camarada que achava que sabia tudo, não é? O dono da verdade. E essas eram as acusações que faziam contra mim. Ótimo. Não entrei em outras listas. Essa lista eu faço questão de ficar nela, embora seja uma lista injusta, porque eu não sou arrogante, não sou dono da verdade, não sou sábio, não sou nada. Tenho apenas 2 neurônios, olhos para ver, ouvidos para escutar e capacidade de raciocínio e sentimento para sentir. E é por isso que eu falo o que eu falo. Vereador, pois não. Olha, nós estamos vendo aqui essa composição, vem com a premissa de corte de despesa, pelo menos a primeira, já deveria ter sido feito esse anúncio no começo do governo da Dilma, se fosse uma coisa séria, se fosse um país sério, se houvesse planejamento, se houvesse todo um arcabouço dos próximos, planejar o país nos próximos 4 anos, que é o prazo do mandato que ela, entre aspas, teria que cumprir. Mas está se fazendo no meio do jogo, se fundiu aqui, fez a fusão de alguns ministérios para dizer que vai diminuir custo, cortou 10 ministérios, mas com essas fusões eu também não sei qual é o resultado prático dessas fusões. Vejo aqui alguns compromissos, Cassiane, mostra mesmo que a política, os inimigos de ontem são os aliados de amanhã. A nomeação do Jacques Wagner pode enganar qualquer um, mas para nós que conhecemos a casa, para nós que conhecemos a relacionamento Jacques Wagner, Lula, Dilma, o Jacques Wagner ele foi praticamente vetado pelo Lula, porque o Lula queria outro candidato na Bahia na sua reeleição, ou na reeleição de Dilma. Ele falou assim, temos que fazer um acordo, e você não pode ser, ele bateu chapa naquela oportunidade, o Jacques Wagner na Bahia, e ganhou a eleição, e ele bateu chapa contra o candidato do Lula. Então aqui já há um racha na gestão petista. O Berzoini, ele está em defesa de quem? É do país? Ele está em defesa de quem? Do PT? Ele está em defesa de quem? Da Dilma? Do Lula? Ele está no lugar certo. É ministro da defesa. Agora ele tem que definir se ele vai se defender o PT, o Lula ou a Dilma, ou defender o interesse coletivo, que eu acho que passou bem distante. Ele estava cotado para a Casa Civil, né? Pô, tá cotado. Todo mundo tá cotado. Nesse governo, todo mundo, como disse o Cassiano, cada 2 meses aparece uma nova. É que nem a Bolsa de Valores. Subiu, desceu, subiu, desceu. Aí quando chega aqui, um ilustre, para mim, um ilustre desconhecido. Pode ser que eu queime até minha língua, que seja o resultado que todo brasileiro espera na saúde do país, o Marcelo Castro, doutor Marcelo Castro, médico. Que Deus ilumine seus caminhos e que traga esperança ao povo brasileiro e que melhore consideravelmente a saúde. Eu não creio, porque uma pessoa da seriedade, da competência e do esforço que foi feito, e eu falo isso porque sou bairrista mesmo, Cassione, sou bairrista, defendo essa região numa minha cidade com unhas e dentes, porque a gente sempre é o último orçamento e você sabe disso, Cassione. Seja do governo federal, seja do governo do estado, aqui é passagem de servidão. Não se deixa nada em Santos, pelo contrário. Só lembram de Santos quando é que é para bater recorde, para elevar o PIB, para exportar, para importar, e mesmo assim os investimentos ficam aquém. E esse garoto aqui, que eu posso dizer que é garoto, que ele é mais novo que eu conheci ele menino, filho do Jader Barbalho. Não precisa falar mais nada, ele é o filho do Jader Barbalho. Deus permita que ele tenha uma outra conotação de política, porque de Porto não conhece nada.
Não sabe absolutamente onde é bombordo, onde é boreste, quando é o calado, que precisa, que deixou de precisar. Bom, aí ele acho que também é não de sabia Araújo. pescar. Veio da pesca. Ele também sabia pescar. Veio da pesca. Aí Não é de começa, Araújo, sabia alguma mas coisa? tudo bem, mas Começa a pescar começa em o rio, processo depois tudo do de oceano. novo. Começa tudo. Esse é o problema. O problema não está na nomeação e de quem pode ser até um sujeito bastante competente. E ele não precisa ser médico para ser um secretário de saúde. Claro O que Serra já provou isso. Claro. E outros já provaram lá atrás. Fizeram pouco. Agora, o que é que a gente vai lembrar? Vai lembrar que é o seguinte, começa, dá 2, 3 meses, quando o cara está começando a adivinhar, a vislumbrar o tamanho do Brasil, o tamanho do Porto, volta para estaca zero tudo aquilo que já estava em andamento. Ou seja, não se andou, se retardou o desenvolvimento do país, porque essas mudanças, a gente sabe para que elas servem, são mudanças, são loteamentos políticos para dar sustentação política, para que dê mais uma sobrevida à presidente Dilma, independente de ser o PT, o PMDB, o PSD, o PSDB, há um interesse geral de que a Dilma não saia pela porta dos fundos da oposição e da situação. A oposição finge e brinca de impeachment, mas no fundo ela não quer impeachment, quer ganhar tempo para as futuras eleições, porque até a própria oposição ela está dividida hoje, Cassione. A oposição hoje não sabe se entra jogando. Qual é o time que sai jogando? Vai sair jogando o governador Alckmin? Vai sair jogando o Aécio Neves? Ou o José Serra? Ou vai misturar esse balaio com o PMDB? Para onde vai apontar? Será que é o Michel que vai sentar naquela poltrona emoldurada de ouro? E eu faço aqui, quero parafrasear, e o Cassione falou em time de futebol, e eu faço uma alusão ao futebol com esse time da Dilma. Uma homenagem que Moraes Moreira, Cassione, fez com a marchinha para o Esporte Clube Bahia, e dizia que tira este time de campo, esse time é de perna de pau. Pelé desse time é baiaco, e baiaco tá jogando mal. Heraldo José, para fechar o bloco aí, eu acho que de tudo isso, a maior gravidade aí dessa situação, dessa mudança ministerial, se encontra na educação. Quando o professor Renato Giannini foi nomeado, evidentemente que ele tem uma linha, é mais ligado à esquerda, o pessoal do PT, outros especialistas em educação estão do outro lado, mas havia uma expectativa grande, não é, de que ele criasse aí um novo planejamento e que a educação no Brasil pudesse sofrer algum avanço nesses 4 anos em que ele seria o ministro. E por obra dessa situação toda que envolve a presidente, para escapar do processo de impeachment, ela simplesmente derruba o ministro Giannini, né, que tinha essa expectativa toda dos especialistas de educação no Brasil, e volta com a pasta Luiz Mercadante, que já passou por lá e a gente sabe, não fez absolutamente nada. Agora, Boturão, vou dizer uma coisa para você. O Giannini estava jogando com o nome. Pode ser também, mas... Não aparecia nem em Brasília. Quem estava gerindo o Ministério da Educação era o secretário executivo do Ministério. Ele jogava com o nome. A verdade é que ele tem um grande cartaz na mídia, ele tem um grande cartaz nos meios intelectuais, então ninguém falava nada do Ministério da Educação para poupar o Giannini, que nem em Brasília aparecia. Esse Marcelo Castro, que vocês estão dizendo que foi para a saúde, me causou, eu tenho que ser honesto, uma boa impressão, que está me caindo a ficha agora. Ele era o relator da reforma política. Foi, exatamente. Naquela comissão da reforma política. E ele tinha ali algumas ideias que faziam realmente reforma política. E o Cunha deletou a comissão, esculhambou com a comissão, depois teve que pedir desculpas, inclusive, e era o Marcelo Castro, que agora é ministro da Saúde, que é médico, psiquiatra, era ele que foi o relator que mexia mesmo no vespeiro e que mexia onde tinha que ser mexido para fazer a reforma política. Então, nesse aspecto, eu tenho uma boa impressão dele. Não é? Tenho uma boa impressão dele. Estou falando da pessoa do Marcelo Castro, pelo que ele fez na Comissão da Reforma Política, que foi extinta pelo Eduardo Cunha. Tá no lugar certo, né? Colocaram um psiquiatra, porque ali só tem louco. Então, acho que vai dar muito certo esse Marcelo.
Ele vai ter muito trabalho. Né? A saída do Janine, eu acho que ele deveria ter saído quando ele fez papel de bobo da corte, quando foi à televisão e para enganar milhares de estudantes naquela questão do FIES. Claro. Ele dizia o seguinte: não, continue tentando, que tem muita procura. Mentira, o sistema já estava fechado. O Janine fez um papelão. Então, jogou com o nome. Essa história também, eu acho que não é assim também tão favorável a ele. Agora, o que se viu aí, pelos nomes que você citou, Boturão... É que a volta do Mercadante me choca, né? É o toma lá da cá, me dá que eu também quero, entendeu? Puxa pra cá. E a reforma foi anunciada no bojo do quê? No bojo do ajuste, da economia, essa coisa toda. Mas a Vilma vislumbrou o quê? A boca grande do PMDB. Então, são 7 ministérios, se eu não me engano? 7 ministérios para o PMDB. Jogou com o quê? Com a sua permanência no poder para aniquilar qualquer tentativa de instalação do impeachment. O Eduardo Cunha chamuscado, né, com essas revelações do Ministério Público lá da Suíça, com as suas contas reveladas, então pavimentou aí, pelo menos por algum tempo, a permanência da Dilma no poder. Essa é a reforma que tivemos. Sobre a história do Eduardo Cunha, eu aqui no começo dizia que achava que estavam querendo caluniá-lo porque ele estava se opondo ao governo e eu desconfiava das acusações que faziam contra ele. Só que ontem me causou uma péssima impressão 2 comportamentos dele. E eu sempre vou dizer aqui o que eu penso. Primeira péssima impressão. Cancelou uma viagem que faria à Itália. Isso. É que nem o Marco Polo Del Nero. Não vai a nenhum jogo da CBF, da seleção brasileira, não sai do Brasil nem a pau. Que é para não ser grampeado pelo FBI aí em qualquer lugar. Antigamente os caras saíam do Brasil e se esconderam na Suíça, né? Agora é o contrário, né? Pois é. Então, ele não ir à Itália, cancelar a viagem, quem não deve, não teme. Segundo, quando perguntaram para ele, cobraram dele a respeito dessa denúncia, ele disse: eu já disse que não falo, só falo através dos meus advogados. Quando o sujeito não esbraveja e diz que só fala pelo boneco de ventríloco, que é o advogado, pode ter certeza que alguma coisa está no ar. Eu não estou aceitando totalmente que ele realmente deve, mas eu já não digo mais que ele não deve. De um dia para o outro a gente vai tendo só surpresas ou confirmações negativas. Você tem esperança de que alguém escape e quando você vai ver é tudo farinha do mesmo saco. Por isso que eu vou repetir, vou pedir para o Banha repetir qual é a frase que eu digo sempre aqui nesse programa. O telespectador vai perguntar, vai pensar daqui a pouquinho. O Brasil está falido, o Brasil morreu. Acabou. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, segundo bloco do nosso painel regional aqui com o Banha, do PMDB de Santos, vereador Banha, o nosso Heraldo, Vicente Cassione e a Daniela traz aí agora um VT produzido aqui nesta sexta-feira, né, pela nossa equipe, foi, Dani? Isso, eu e a equipe do painel regional fomos conversar com 2 advogados que falaram sobre a votação do Conselho Tutelar, que acontece nesse domingo, e também sobre a importância que esse trabalho tem. Acompanha na matéria. Você vai votar para o Conselho Tutelar? Sim, não só vou votar, como incentivos às pessoas com mais de 16 anos a votarem, visto que a partir deste ano nós teremos eleição para o Conselho Tutelar, para os conselheiros tutelares, que hoje no Brasil são 30 mil conselheiros tutelares, tá? E do qual nós temos uma estatística que mostra que 66 mil denúncias que houveram, 44 mil, ou seja, 1/3 delas, envolvem denúncias de maus tratos contra a criança. É importantíssimo que as pessoas, a partir dos 16 anos, venham, votem e participem e ajudem, tá, ao Conselho Tutelar. Os conselheiros têm o objetivo de ajudar, de apoiar, de incentivar a criança e tirar a criança da marginalidade, que é o que está acontecendo muito nesse país. Infelizmente, nós temos problemas de educação, de saúde, mas o mínimo que nós podemos fazer é ir às eleições, votar e apoiar o Conselho Tutelar,
cobrar dos conselheiros tutelares assistência ao menor e ao adolescente? Claro, vou votar sim. E eu penso que todas as pessoas deveriam também votar em alguém que elas creem que possa fazer um trabalho em prol da sociedade, da comunidade, das crianças em especial, das pessoas que necessitam. Bem, o conselheiro tutelar é muito importante nos processos em que a gente tem menores envolvidos, em que tem uma desarmonia familiar, em que eles são chamados a atuar. É um exercício da cidadania. Penso que todos deveríamos votar e escolher alguém que achamos que possa atender e que tenha os requisitos necessários para exercer o cargo. Muito bem, voltamos na sequência aqui, opiniões importantes sobre o Conselho Tutelar e a eleição que se desenvolve neste próximo domingo, né? E o Banha está acompanhando muito de perto todo esse processo, não é, vereador? Sobre a eleição do Conselho Tutelar. Com certeza. Muita gente não entende a importância dessa eleição, de votar em gente que tenha compromisso com a causa, né, especialmente. Como diz o nosso filósofo, professor Cortella, diz que quando a gente fala assim, eu sou do tempo, aí já começa. Eu sou do tempo, nós estamos velhos, né? Sou do tempo do juizado de menores, onde lá eu tive grandes professores, uma escola séria, não tinha tanta essa chuva de papéis e de leis, se resolvia mesmo, se resolvia. Eu peguei lá o Dr. Clineu de Melo Almada, eu fui comissário pela mão dele. Os meus professores de sindicância foram o Dr. Ariosto e Dr. Derossi de Oliveira, que davam aula de sindicância a todos os comissários naquela época. Isso aí estamos falando de 30 anos atrás. E eu tive a oportunidade de ter o Amilcar como chefe do Juizado Menor, depois o Amilcar foi um dos fundadores, um dos ícones da nossa gloriosa Guardinha, o Campos. E assim foi sucessivamente até chegar ao estágio de hoje não temos mais o Juizado de Menores. Nós temos hoje um promotor e um juiz que às vezes não tem os recursos necessários para acompanhar os menores carentes ou os menores delinquentes ou um controle psicossocial com pedagogos, com psicólogos, com psiquiatras, com assistência necessária, até porque o Estado também está falido. E hoje vem na figura do Conselho Tutelar, são verdadeiros heróis, porque se encontram em lugares que são bancados, muitas vezes pelo poder público municipal, muitas vezes não tem condição de atendimento ao cidadão naquele local, é um lugar às vezes ermo, acanhado, insalubre, falta computador, às vezes não tem disponibilidade de conduções, ou seja, não tem um carro à disposição, os plantões às vezes funcionam mal, porque existe um rodízio, uma rotatividade que o próprio conselheiro, quem faz o conselho é o conselheiro, eles não têm hoje nenhum tipo de aparato, estrutura que possa dar o resultado de trabalho necessário, até porque a prefeitura tem outras incumbências, mas a incumbência de estar amealhando forças, aglutinando força, trazendo condições de trabalho a esses conselheiros, é muito difícil. Então a valentia deles nos comove e há necessidade desses conselheiros trabalharem aí diuturnamente para ver se há evasão escolar, para ver se há maus tratos, para ver se essas crianças estão sendo submetidas a maus tratos, estão sendo subjugadas. Mas num país onde que a gente vê uma bagunça, que não tem a hierarquia respeitada, o governo federal pouco ou nada faz com essas políticas só assistencialistas de Bolsa Família, Bolsa Escola, tratando o povo ainda como verdadeiros porcos, porque você tem que dar a vara para o cidadão pescar, você tem que educar, você tem que acompanhar. Eu não sei quem foi o infeliz, Cassione, que chegou aqui há 20 anos atrás e disse que tinha que fechar o campus, que era um trabalho escravo. Outro, um governador nosso do estado, diz que não combinava ensino profissionalizante com o ensino fundamental. Ora, veja,
Se a gente não, na tenra idade, não cuida, se a gente não zela, a gente está falando hoje do que falávamos há 20 anos atrás, tentando fazer escola integral. Mas se você não tiver a parte do ensino profissionalizante com o ensino fundamental, aonde estão os técnicos que tanto nós precisamos? Há uma escassez hoje de tecnólogos muito grande. Então você dispersa a política que tinha, e esse governador que acabou com isso foi o nosso saudoso, glorioso Mário Covas, e com relação ao campus, uma promotora de justiça que briguei com ela por diversas vezes, e aqui Beto Mansur teve uma dificuldade, foi uma grita na cidade, e nós conseguimos, através de um colega seu, uma pessoa maravilhosa, que nos socorreu no Rio de Janeiro, Dr. Ciro Darlan, que conseguiu, a efeito de todo o Brasil, que as instituições como a Guardinha não fechassem. Então, a gente fica surpreso quando se fala de criança trabalhando, criança na escola. Eu mesmo comecei no campus, comecei com meus 13, 14 anos. E olha, agradeço muito ter tido essa oportunidade, porque morava num bairro muito violento, o antigo Macuco, e muitos colegas meus não tiveram essa oportunidade, já estão mortos. Mas se tivessem caminhado junto ao campus, pelo menos algum fio de esperança poderiam ter tido. Dá uma sugestão aqui para os próximos conselheiros tutelares, viu? Olharem com olhos bem apropriados, né? E direcionados lá de Ju, viu? Porque a Delegacia de Infância e Juventude, porque a coisa continua pesada por ali, viu? E Ju, não tem investigador, não tem delegados, tem quatro investigadores e fecha, Cassione, às 18 horas e de segunda a sexta, ela fecha. Como é que vai tomar conta de uma cidade de Santos? 4 investigadores. Mas não tem distrito nenhum, não é só na de Ju, não. Tô falando isso é do menor só. Os investigadores que a gente conhece estão todos com 65, 68 anos, olha. O Estado não renovou, o Estado não fez, não promoveu aqueles concursos rotineiros que era para realmente continuar mantendo aquela mesma equipe da polícia. Não se fala nem em aumento de efetivo, manutenção apenas o governo do Estado deixou de fazer. E o que está acontecendo é isso. Distrito fecha, uma cidade como Santos, com 500 mil almas, como dizia Oswaldo Justo, tem uma central de flagrante no centro da cidade lá, no palácio da polícia que está caindo, qualquer hora cai na cabeça de todo mundo lá dentro. Um amigo meu fez um relato aí, a questão de um mês aproximadamente, e a situação na de Ju realmente está preta, né? Preta não, está ruim, né? Senão vamos dizer que... Vamos para o intervalo e o painel regional volta já já. Tem um navio aí. Muito bem, painel regional de volta, aqui com o Banha, com o nosso Heraldo, o Cassione e a Daniela aí à vontade com algumas participações, é isso, Dani? Pois não? Isso, uma pergunta do José de Praia Grande. Dizem que o Brasil tem uma reserva de 370 bilhões de reais. Em que momento poderá ser usado? Ou essa reserva é fictícia? Não, parece que são 300 bilhões de dólares, né? Para você, o Banco Central pode mexer com isso, para controlar o câmbio, a subida do dólar, mais ou menos por aí, né, Cassione, que a gente ouve falar, né? A reserva existe. Mas se você começa a usar a reserva... Ela vai embora. É como a reserva do tanque de gasolina do carro, né? É como a reserva do volume morto. Então, só isso. Volume morto. Volume morto andou sendo utilizado aí, mas ainda sobreviveu, graças a Deus, né? Comemoraram muito lá, o encontro de água em Marte, o governo do estado comemorou bastante. Daniela, pois não? Pergunta do Well. Banha, tem um vídeo circulando pelas redes sociais em que a Guarda Municipal de Santos está enquadrando e prendendo os artistas de rua da cidade. Essas pessoas não estão roubando, muito menos mendigando. Eles são artistas de rua em que existem em qualquer cidade do mundo. E ali eles executam seus trabalhos que só compra quem quiser. De quem partiu a ordem para que essas pessoas fossem repreendidas dessa maneira? A Câmara dos Vereadores não pode tomar uma providência com relação a isso? A Câmara dos Vereadores só pode tomar providência quando sabe do fato. Estamos sabendo do fato. Para mim, é a primeira vez que escuto esse tipo de procedimento e já ouvia reclamações por parte da abordagem. O que eu escuto, mas escuto bastante e vejo, é um número, Cassione, indiscriminado
de moradores de rua. Nunca cresceu tanto na história de Santos. Moradores de rua, crack, usuários de crack, usuários de droga. As pessoas dormem ao relento. Se constrói albergue, o pessoal não vai mais para o albergue, porque o cara primeiro ele precisa se conscientizar. Mas como é que o zumbi vai se conscientizar? Como é que o cidadão que está alcoolizado, primeiro ele tem que agasalhar ele, é o calor humano, abraçar, buscar, higienizar, alimentar. Aí sim você vai discernir. Então você tem que ter uma atenção mais firme, e o governo, eu tenho conversado muito isso com o prefeito, o governo tem que ter mais calor humano. A gente está lidando com pessoas. A gente tem que abraçar as pessoas. Isso aqui não pode ser uma selva de pedra. Nós não comemos tijolo, nem cimento. Nós temos que ver os problemas dos filhos da cidade. E esses problemas estão crescendo. Desde a mendigância, o atendimento, a saúde, a migração de muitas pessoas que vêm a Santos com a esperança, porque já estão desesperados, porque aqui vão ser bem atendidos. Então esse calor humano, nós não podemos deixar só com esse ínfimo orçamento que tem a ação social. Porque com esse orçamento da ação social não vai fazer nada. Agora, a guarda municipal, ela primeiro tem que proteger o patrimônio público. Depois, com certeza, o maior patrimônio da cidade é o munícipe. E quando o Estado não faz, e quando o Estado não tem um efetivo, a Guarda Municipal ela tem que fazer essa força secundária, ou seja, o apêndice da polícia, acaba sendo. Agora, tem que saber tratar, saber investigar, dar treinamento. Eu admiro, porque eu conheço não só o Brito, como o Delbel, são pessoas educadas, esclarecidas. Eu não acho que há, nesse instante, mandando prender este ou aquele. Eu vejo alguns acrobatas e de circo, alguns garotos aí, pedindo dinheiro no semáforo. Isso tem muito. E eu não sei em que eles estão utilizando e para que serve aquele dinheiro e se eles estão utilizando. É um trabalho que nós acabamos de falar aqui. É um trabalho conjunto que deveria ter o DIJU, deveria ter o Conselho Tutelar, deveria estar sendo feita uma pesquisa, uma triagem. Né? Lógico, região total, para saber quem é quem. Porque do jeito que está hoje, está tudo misturado. Precisa ter um pouquinho mais de poder de decisão e o Estado também colaborar um pouco mais com a nossa região. Eu questionei dois desses meninos. Aqui para Daniela, porque ela disse que é o El, né? Ele disse que estão prendendo os artistas de rua. Que ele nos ajude informando que tipo de atividade artística está sendo exercida. Porque em qualquer país do mundo, se um sujeito chega na calçada de um lugar movimentado, dentro de um metrô, numa praça, põe ali um banquinho, pega um violão e começa a tocar, em qualquer lugar do mundo isso é tolerado. Ou qualquer instrumento que ele toque. Você tem em vários lugares do mundo pessoas que no meio da rua estão ali pintando, são pintores anônimos, que estão vendendo os seus quadros e assim por diante. Tem esculturas, né? Muito bem. Esculturas, produtos artesanais feitos ali na hora. Eu quero saber que tipo de artista de rua. Se ele está se referindo aos artistas de rua, que são esses que ficam fazendo malabarismo nos semáforos, é evidente que o problema não é ser artista ou não ser artista. Em cada semáforo você tem gente vendendo bala, jujuba, crianças, né? Paçoca, criança, e fazendo malabarismo. Isto inclusive é infração de trânsito, porque em todos os lugares, no meio da rua, você tem gente obstruindo o trânsito, atrapalhando, não é? Isso não é permitido. Se o sujeito quiser fazer o malabarismo num lugar em que não atrapalhe o trânsito, tudo bem, acho que ninguém negará um pagamento a alguém que dá algum tipo de espetáculo. Quando eu vejo um menino em cima do outro, um pé em cima do ombro do outro, e lá fazendo um malabarismo, isso é muito melhor do que esse menino estar fumando crack ou servindo de avião para traficantes. Mas será que ele não está?
Não sei, porque pelo menos ele adquiriu uma habilidade. Tem que estar tá equilibrado, certo? né? Que é alguma coisa que lhe custou. Ele está equilibrado. Evidentemente que ele está equilibrado ali e fazendo um showzinho. Mas em vez de pegar o menino... Mas será que ele não leva lá para... Bom, mas se ele estiver Não sei levando... quem, o troquinho que ele recebe? Vai pegar, você não sabe? vai pegar quem está recebendo o dinheiro. É, Se o aí menino sim. está fazendo malabarismo e depois vai levar para o traficante, pega o traficante. Que aí o menino não vai levar o dinheiro para o traficante. Vai levar para a família ou vai guardar para ele. E é isso que a gente comenta do passado, Cassione. Doutor Clineu parava em semáforo. Doutor Derossi cansou de parar com o seu veículo e falar assim, de onde você é? O que eu faço? Quantos anos você tem? Você trabalha onde? Sua mãe está onde? Onde que é? Eu quero ir na sua casa agora. E ia, Cassione. E ia na casa do sujeito, o cara ficava... Quem é? Eu sou juiz. Onde é? Onde que eu quero ir contigo? Onde que você mora? Aí ia lá, aí falava para a mãe por que o filho não estava na escola. Mas isso tem que ter tempo, paciência, gostar do que faz e ter, logicamente, a educação e a cultura necessária. Era a triagem, as triagens eram feitas. E essas triagens eram feitas em encaminhamentos. E tinha começo, meio e fim. O que a gente vê hoje é que está todo mundo descambando para essa área. Um vende, o outro está arrombando loja. E para arrombar a loja, aí o cidadão, se vicia o cidadão na cola, no crack, no docinho, na bala. Aí fala assim, opa, vai buscar mais, traz mais aqui que eu vou te dar mais. Já teve esse também. A prostituição que a gente via quando tirava aquelas meninas dos rincões do Brasil e falava para a mãe, olha, sua filha está em estado de miserabilidade. Nós vamos acolher, vamos encaminhar para uma escola boa e ela vai trabalhar na minha família, na casa de família. Ai, doutor, o senhor vai fazer um milagre. Quando chegava, a menina estava naquele antro, no prostíbulo. Olha, se você fizer um bloco aqui no seu programa do Recordar é Viver, eu vou trazer pelo menos alguns casos. Vamos chorar muito aqui. Que eu tenho até, vou lembrar aqui, o meu querido advogado e que participei daquele júri e fui testemunha no caso das meninas apreendidas, no caso do Serginho das Mercedes. Esse caso, para mim, foi o caso mais emblemático, ficou na minha mente, Cassione, porque eu tinha 20 anos e eu conheci a Dona Mercedes, o Serginho e suas netas. Esse bloco, você tem que prometer que um dia vai trazer aqui... Quem é o advogado desse caso? Dr. Vicente Cassione. Daniela, mais participações aí, não? O El respondeu. Ele disse que está tentando achar o vídeo, mas que é sobre uma moça que estava vendendo quadros e teve os mesmos apreendidos. Ele disse que aconteceu no Gonzaga. Tem um local aqui em Santos. Vou procurar e vou investigar. Não, isso O Ele acabou de aquário enviar faz o link. muita exposição, né? A pessoa isso pode aí eu comprar, vi. enfim. É um local da cidade, né? O antigo Cine Gonzaga, onde hoje tem aquela academia fitness ali, Sim. havia umas duas senhoras que ficavam sentadas nos bancos e quadros de pinturas, inclusive, de logradouros de Santos, da Fortaleza da Barra, né, da Orla, da Bolsa do Café, de edifícios históricos, muito bem feitos por artistas muito competentes, vendendo ali na calçada, no calçadão, é largo ali, em frente ali àquela academia, onde era o Cine Gonzaga, do lado da Drogazil, do lado da Em frente ao da shopping, livraria. ao shopping Em frente ao center, shopping, exatamente. Balneário. Eu acho que aquilo não tem nada que Desabone. impeça o funcionamento daquela atividade. Não incomoda ninguém, Não né, incomoda Cassione? ninguém. Isso eu estou absolutamente de acordo. os amigos Eu advogados mesmo não comprei um quadro ali, porque era um quadro que, por incrível que pareça, era uma pintura do prédio do meu escritório, que tem 100 e tantos anos, e eu me surpreendi que eu vi que estava ali pintado. Então, ali não está se fazendo crime nenhum. Eu acho que tem coisas muito mais importantes para ser feita pela polícia, pela Guarda Municipal, do que esse tipo de coisa. Não é? Ou, pelo menos, negociar para arranjar um jeito de que essas coisas sejam feitas dentro da lei, se é que a lei está sendo descumprida, porque alguém tem um cavalete com um quadro numa calçada, no meio da rua, não é? Larga, sem atrapalhar a passagem de ninguém. Eu acho que, nesse caso, realmente estou de acordo com
o telespectador, não vejo mal nenhum, e é um caso de falar com o Brito, com o Delbel, que são pessoas razoáveis, inteligentes, de bom senso, para verificar por que há essa repressão a esse tipo de atividade. Muito bem. Agora, vereador, se há realmente essa orientação para que a Guarda Municipal vá coibir mendicância, essa coisa toda, tem um certo equívoco, porque a gente viu agora, num passado recente, aquela situação daquela menina que foi recolhida, cortaram o cabelo com canivete, e o guarda foi, inclusive, exonerado. Quer dizer, não é atividade principal Foi no governo Papa, né? na Guarda Municipal, se tem que fazer algum trabalho, que se faça em conjunto com outras áreas do governo. Nesse caso, a Agora, guarda extrapolou dizer completamente, especificamente para a guarda, Não. tiver mendigo na rua, tira. Mas não essa não é a ordem do prefeito. Mas eu já vi muitas vezes também. Não, o que tem acompanhado os guardas acompanham Sim, a equipe da ação social. Claro. Aí sim, para que aqueles profissionais tenham até segurança, tranquilidade para poder conversar e passar. Está correto. Aí tem que fazer. Agora, exacerbar e exagerar, até porque quem fiscaliza todos esses ambulantes e quadros e essas exposições, hoje é um cara de muito bom senso. É o nosso ex-ouvidor, o Ronaldo Vizini Santiago, uma pessoa bom caráter, um cidadão correto e que tem trabalhado bastante. Até porque, Cassiano, você é um homem muito viajado. Madrid, Coimbra e todas aquelas praças maravilhosas, em todas elas tem artistas de rua, tem as exposições e aquilo chama até a atenção, não só do turista, mas também é um tipo de levar o sustento para suas casas. Aquela galeria ali do o Gonzaga é bonita. Você passa ali e vê com quadros realmente... Faz mal pra bonitos, ninguém. tá? Gonzaga tem um pessoal que vende cachorrinho também ali, né? Não, ali Ali é é só doação, sábados, se está tratando bem. A dona Márcia Lená, diga-se de passagem, faz um trabalho de primeiro mundo, valente, não recebe um tostão, Cassione. Uma pessoa que abarca essa causa animal, os cachorros, os gatos, acompanha as doações e quer saber sobre a doação responsável. Se o cidadão que adotou o cão ou o gato, se está tratando bem, se não está. Ela já faz isso aí há quase 40 anos da sua vida, sem ganhar absolutamente um centavo. Pessoas dessa é que o Brasil precisa. E vamos fechando o painel regional, agradecendo aqui ao Banha, ao Heraldo e ao Cassione, estão sempre com a gente aqui. A Daniela também, de segunda a sexta, acompanhando a sua participação, é a nossa produção, não é? Segunda a sexta, 1h30 da tarde. Você sabe que a reprise é às 8 da noite. Nos finais de semana, o weekend vem no sábado, 3 da tarde, e no domingo, às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.